era o que precisava para aquilo andar. Então, assim, a gente tinha muita responsabilidade sobre um projeto. Então, né, a gente entrava lá para colocar aquele sistema em produção. Então, você tinha que fazer front, tinha que fazer back, tinha que pensar em segurança, você tinha que estudar um DevOps, tinha que estudar, né, como fazer a infra daquilo. Hoje, como a DT já é consolidada, é muito mais fácil investir em profissionais especialistas, né? Porque agora, sim, eu consigo trazer pessoas mais especializadas. E eu acredito que essas pessoas especializadas, elas não deviam estar no micro, sabe? Eu não acredito, como até o Enoch já falou, sobre complexidade de sistemas, eu não acredito que essas pessoas têm que estar em todos os micros, ou seja, que todo squad tem que ter um especialista. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a rede tem que ter especialistas. E os squads, eles têm que usufruir desses especialistas, né? Então, assim, eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema super complexo, eu vou lá e eu peço ajuda da minha rede. Isso até ajuda para a antifragilidade, né, dos times e tudo mais. Então, esse é o caminho que eu acredito. Eu não acredito que todos os profissionais precisam ser especialistas. Mas ao mesmo tempo, né, só para ponderar do outro lado, existem cenários que você precisa ter uma pessoa com mais, assim, usando o termo especialista, mas não necessariamente que ele vai ser o cara daquilo, mas uma pessoa que tem conhecimentos mais aprofundados em relação a um tema. Então vamos pegar a questão aí do front-end, que é a moda da garotada, né? Todo mundo quer trabalhar com front-end. Hoje em dia, em grande parte das aplicações, a arquitetura de front-end, ela é muitas vezes mais complexa do que a arquitetura do back-end que está suportando ela por trás. E muitas vezes programadores back-end, né, vão mexer com o front meio que subestimando a complexidade que estão ali, não usam os recursos certos para poder resolver os problemas e constroem soluções tecnicamente frágeis. Às vezes um perfil generalista ele vai saber construir a solução, mas não vai construir da melhor forma. E tem cenários, né? Não, mas aqui é um MVP, a gente precisa ter, né, essa mobilidade, que isso vai ser vantajoso, a gente tem que entender isso, que a gente vai estar gerando uma dívida técnica conhecida e que em algum momento isso vai ter uma atuação, mas tem outros lugares que a dívida técnica ela é crítica, que a gente tem que minimizar a produção de dívida técnica. E aí, nesses momentos, a gente também não pode ter o medo de, não, aqui é necessário ter um especialista e um especialista no micro, que vai estar atuando ali no dia a dia. Então, eu acho que exige um feeling de entender projeto a projeto, caso a caso, para a composição das equipes, né? E é engraçado que quando a gente pega a metodologia do Scrum, ele nem se preocupa com isso, ele fala que todo mundo é dev. Designer é dev. Todos os papéis técnicos ele chama de desenvolvedor, ele até explica essa abordagem, né? E entende que todos os papéis técnicos estão ali hábeis a resolverem os problemas. Mas quando a gente analisa questões um pouco mais complexas, a gente vê que às vezes a gente precisa ter uma distinção em alguns roles para poder trabalhar com alguns problemas um pouco mais específicos. Eu acho que assim, você chegou contrapondo o que a Fernandinha tinha falado, mas está muito alinhado mesmo, né? Nem vejo como um contraponto. Eu gostei do jeito que você falou aí, do formato. Assim, uma analogia que eu faço pro que você, né, que eu gosto inclusive de explicar desse jeito, seria até como se fosse um time de futebol, poderia ser um time de vôlei também, que é um balanço das coisas, né? Tipo assim, né? Não é um excesso nem para um lado nem para o outro, inclusive também avaliando o contexto, né? Por exemplo, se você analisa um time de futebol, tem habilidades que todo mundo tem, entendeu? Inclusive o goleiro, né? Por exemplo, o goleiro ele tem que dar passe, né? Ele tem que saber chutar a bola, ele tem que fazer lançamentos, e por aí vai. Porém, tem algumas especialidades que alguns jogadores têm mais que outros, né? Por exemplo, um cara tá no ataque, ele chuta mais forte, o outro sabe cruzar melhor, o outro pode pegar de mão, inclusive. Então, você tem um certo nível de especialização, mas você não tem uma alienação da coisa, que eu acho que às vezes acontece com alguns times que eu já vi. É uma certa alienação, do tipo assim, é quase como se fosse igual aquele episódio que a gente gravou uma vez lá, você até participou da ignorância intencional, entendeu? Tipo assim, não, isso aqui eu não quero saber. Eu lembro uma vez que eu não lembro quem que era, não, mas na ETI eu fui uma pessoa que mexia muito com front-end, eu fui perguntar um negócio lá sobre um thread, aí ele falou, não, thread é coisa de back-end. Eu falei, cara, como assim? Tipo assim, né, a parte front-end usa thread o tempo todo. Então, assim, certos tipos de alienação são muito perigosos. Inclusive, essa complexidade que você falou do front-end, muito provavelmente ela é capaz de ser necessário usar vários tipos de ferramentas e metodologias para lidar com isso, porque é um tipo de complexidade que antigamente costumava ter mais back-end. Por exemplo, você tem uma certa ideia de domínios ali, que você tem um domínio quase que está dentro da tela, entendeu? Então, eu acho que, no fundo, é ter um bom balanço. Eu gostei dessa analogia que você fez, e eu acho que a analogia do vôlei é até melhor. Por quê? No vôlei existe rotação, né?
Então vai ter um momento que quem joga, mesmo um jogador de defesa, ele vai ser obrigado a estar na rede. E ele vai ter que bloquear a bola, mesmo que essa não seja a especialidade dele, né? E aí nessa rotação, é uma rotação que o time está um pouco mais frágil, porque um cara que é mais forte de defesa está no ataque. Mas o time não pode desmoronar e perder um monte de ponto enquanto ele estiver na rede, né? Então, bem legal essa analogia. É o negócio da antifragilidade. Se eu tenho... Claro, a gente consegue ver também alguns conceitos aí na internet sobre, não sei se vocês já ouviram falar, sobre profissional T, assim. É uma pessoa que é especialista em um negócio, mas que ela também tem conhecimentos generalistas em vários outros locais, assim. Eu acho que é bem isso, assim, são essas pessoas, né, que acabam dando essa antifragilidade para o time, porque, claro, elas gostam mais de mexer com, sei lá, com um back-end da vida, mas se tem que mexer com front-end, beleza, elas mexem também. Eu acho que, tipo, dentro de uma mesma seara do conhecimento, o cara pode ser um profissional T. Por exemplo, vou usar meu caso particular. Eu gosto muito mais de front-end do que de outras áreas, mas eu não sou um especialista em uma framework, por exemplo. Então, eu acho que isso também é possível, né? Dentro de um mesmo âmbito ali, você conseguir ter uma visão geral. Então, assim, eu vejo o geral que eu acho legal de front-end, mas, se precisar, eu consigo atuar especificamente em uma framework ou outra. Acho que ali definir, né, se o cara é full stack só entre back-end e front-end ou, sei lá, banco de dados, pode até ser um limitante, né? O cara, às vezes, ele pode ter um foco um pouco maior no front, mas a especialidade dele é em componentes, por exemplo. Então, é bem pouco delimitada, né? Onde que tá a fronteira ali. Fazer um off-topic rapidinho aqui. Ontem o River jogou contra o Santa Fé e os jogadores estavam tudo com Covid, só tinha 11 jogadores para jogar, e uma pessoa da linha foi no gol e eles ganharam de 2-1. Tá vendo? Tava antifrágil o time deles. Uma coisa que vocês me falaram aí que me lembrou um assunto, vocês estavam usando muito o termo gostar, né? Eu gosto muito disso, e aí eu vou me especializar na área que eu gosto. E aí eu vou falar alguma coisa que provavelmente a galera mais nova no mercado aí vai começar a me detestar, que a gente não tem que fazer só o que a gente gosta também. Vai te cancelar, Alexandre? Vou ser cancelado, hashtag cancelado. A gente não tem que fazer só o que a gente gosta. Até mesmo porque senão a gente não trabalhava, né? Ficava vendo anime o dia todo. Ou jogando joguinho. Eu já até usei Linux, Chagas. Pois é. Muitas vezes a gente vai se especializar por causa do contexto que a gente está inserido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui na DTI. Aprender front-end, mesmo sendo a área que eu não gosto, que eu não sou especialista, fez com que eu tivesse muitas oportunidades de crescimento dentro da empresa, no mercado, de forma geral. Porque eu estava num contexto que o problema principal a ser resolvido ali era de front e tinha uma oportunidade de mexer com tecnologias de ponta de front. Então, muitas vezes eu vejo muitos profissionais que fecham portas porque eles não querem, não é nem se especializar, mas assim, não querem se aprofundar num tema porque, eu não gosto, e perdem muitas oportunidades de se tornarem profissionais melhores, pessoas, né, com um conhecimento mais transversal. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque é uma zona de conforto muito grande, né? E a situação do mercado, às vezes, estava influenciando isso. Eu faço só o que eu gosto. Obviamente, ninguém tem que ser infeliz no trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que estar atento também com o contexto que a gente está ali e aproveitar o melhor dele e as oportunidades que a gente tem para aprender dentro desse contexto. É isso aí, né? A vida profissional ela tem concessões, né? Uns usam Linux, outros mexem com front-end. Não só a profissional. Vocês verão quando vocês tiverem filhos. É verdade. Você vai aprender mais do que nunca que você não faz só o que você gosta, pode ter certeza. Acordar de madrugada. Eu concordo totalmente. Eu acho que isso está acontecendo muito nessa nova geração, assim, né? De tipo, eu acho que é exatamente o que você falou, né? O mercado está muito aquecido. As pessoas pensam, se eu não vou fazer aqui o que eu gosto, eu vou mudar para outra empresa ali e vou fazer o que eu gosto, então... E às vezes a gente está fechando portas de aprender, igual o Vinição contou, coisas que a gente gosta. Exatamente. Às vezes de descobrir coisas que a gente gosta, né? Que a gente às vezes nem sabe que a gente gosta. Eu acho que é isso, é sobre a experiência, sobre ganhar a experiência. Então, acho que no início, principalmente, de novo, batendo nesse ponto, eu acho que as pessoas tinham realmente que abrir a cabeça delas e receber, né, que está sendo a oportunidade que está sendo dada. Melhorar repertório é essencial para o mundo que está aí e que está por vir. Eu reforço o que eu falei lá no comecinho, né? A gente não tem nem ideia do que vai acontecer com com a questão de inteligência artificial. Muitas das coisas que hoje são feitas por desenvolvedores vão ser feitas no futuro por geradores de código, e isso é inevitável, né? Eu acho que uma boa síntese, então, do nosso papo todo é que o profissional hoje em dia, né, o cara que está começando lá na carreira dele, ele pode ter essa promiscuidade com a tecnologia, né, descobrir
várias coisas, não necessariamente especializar nelas, mas ter uma coisa mais, uma busca em largura, né? Utilizando aí jargões da computação. E aí ele resolve lá, seja por necessidade, seja por vontade, se ele quer especializar em alguma coisa, né? E aí a lista de full stacks de verdade mesmo, então a gente pode acrescentar só o Leonardo da Vinci, pais e mães. Então... Exatamente. Temos aí a lista completa de quais são as pessoas full stack. Então é isso, a gente agradece aí todos os ouvintes. Um beijo no coração e até terça que vem. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Alô, pessoal. Tchau, Até tchau. mais, gente. Obrigada.